evento que homenageia o homem que elaborou e codificou a doutrina que alia fé e razão, o Espiritismo. Passados 149 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, esta e as demais obras de Allan Kardec continuam a convidar o homem para a sua renovação moral através da essência dos ensinamentos de Jesus. Para darmos início à apresentação de hoje, convidamos para a nossa mesa o diretor da Associação Espírita Célia Xavier, Marcos Aurélio Machado, e o palestrante da noite, Gilson Freire, do Grupo da Fraternidade Irmão Vitor. Chamamos também para compor a mesa dirigente da reunião pública de hoje, Valdênia. E agora a companheira Conceição irá orar por nós. Para todos nós estamos nessa oportunidade, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai e nosso Criador, a Jesus, o nosso doce eterno Pai, a mentora dessa casa, a nossa querida Célia Xavier, e a todos os espíritos que, por mercê da misericórdia divina, certamente estão nos auxiliando e nos ajudando nesse momento de festa para os nossos corações. Nós estamos, dessa forma, saudando a todos, encarnados e desencarnados. E estamos lembrando a promessa do nosso Mestre Jesus, do nosso Ladrão, quando nos prometeu que onde estiverem duas, três ou mais criaturas reunidas em teu nome, aí estarei entre elas. Assim, amado Mestre, envolvidos por essas vibrações de amor e confiantes na tua prece, na tua promessa, é que nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor da vida mais uma vez, para louvar, para agradecer e para glorificar. E diante de tantas necessidades que ainda visitam os nossos corações, nós estamos orando. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado, Senhor, seja teu santo nome e louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino que é de amor, que é de bondade, que é de sabedoria. Que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, do corpo e da alma, dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder, a glória, a justiça e o amor. Ergue-se a criatura ao Criador do coração e responde o Criador à criatura na inspiração. E tudo é amor. Desde o verme que no subsolo labora pela honra do pão, até os oceanos de galáxias no infinito, a vida é uma. Abra para esse amor coração, a lancear o que chora, e segue cantando através do trabalho a melodia da esperança, glorificando o amor do nosso Pai para com todos nós. Que assim seja. Gilson Freire é médico homeopata e coordena grupos de estudos sobre espiritualidade. É também autor dos livros Hiperredimido e Arquitetura Cósmica. Estas obras já estão à venda na Secretaria de Célia Xavier. E agora com vocês o orador da noite com o tema Ciência e Religião. Boa noite a todos.
face de Jesus habite em nossos corações. Nós nos sentimos profundamente honrados e felizes pelo convite da Galiléia de estarmos aqui com vocês nessa noite memorável, recebido por braços tão carinhosos e amigos. Agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos concede de fazermos evoluir os nossos espíritos rumo às luzes maiores, para o encontro definitivo com Cristo. Mas nós queremos retroceder no tempo. Nós queremos ir a um dia muito distante, perdido na memória da história. Era o dia 16 de fevereiro do ano de 1600. Na velha Roma, na Praça das Flores, uma pequena multidão se reunia para assistir um triste espetáculo. Era um domingo. Sim, era uma manhã de domingo de inverno, bastante frio. Havia neves pelas calçadas da antiga cidade. Ainda assim, a população animara-se a reunir-se na Praça das Flores. Ao redor, exatamente, de uma fogueira. Sim, uma grande fogueira, feita de galhos secos. Sobre ela dirigia-se um homem esquálido, com a fisionomia tristonha, trazendo no corpo, quiçá, marcas profundas de desgosto, mas também sinais de 7 anos de maltratos que sofrera nas prisões do Santo Ofício. Armado, o homem trazia um estranho brilho no olhar. Ele estava animado por ideias muito além do seu tempo. Ele já não se importava mais com o que lhe sucederia nesta manhã de inverno. O homem coloca-se docilmente no centro da grande fogueira para assistir logo as labaredas consumirem-lhe o corpo carcomido pelas feridas e maltratos, mas não as suas ideias, porque as suas ideias não podiam ser queimadas. Sim, meus irmãos, no dia 16 de fevereiro de 1800, morria queimado o primeiro mártir da ciência, Giordano Bruno. Certamente, se vasculharmos os livros de história, vamos encontrar poucas referências a este grande pensador que abriu ao homem as portas do infinito. Giordano Bruno apontara as estrelas distantes e dizia: são outros sóis, em torno deles giram outras terras, outros mundos como o nosso. O universo é infinito, não há limites para a criação divina. O homem não é o centro da criação, não há centro no universo. Deus é infinito. Não há um corpo sequer na natureza que não contém em si uma parcela do divino. Deus é adorado não em um, mas em infinitos, incomensuráveis sóis.
Estas eram as elegantes ideias deste homem, um monge agostiniano que, em decorrência das suas revolucionárias noções, foram expulsos da sua ordem. Então Giordano Bruno perambulava pelas cidades da velha Europa, pregando as suas elegantes teorias. Dizia ele, as estrelas não estão presas em esferas translúcidas, não. O universo abre-se ao incomensurável. Ele foi acusado de panteísta. Acusação bastante severa naquela época. Ele destronara Deus, porque o pensamento teológico medieval pressupunha que, além das últimas estrelas, estava no céu dos cristãos, tão ansiado céu. Ele estava bem ali e podia ser facilmente atingido. Ali era a morada dos justos, e ali Deus tinha o seu trono. Como um homem ousava destornar o divino? Tal petulância deveria ser condenada com a morte. Sofrera Giordano Bruno 7 anos de maltratos nas prisões do Santo Ofício, para que ele renegasse as suas ideias. No entanto, ele não as negou. Caminhou para a morte, destemido, com a certeza de que as suas ideias iriam florescer no futuro ainda distante. O homem de então estava aferrado a sólidos pilares religiosos que sustentavam o pensamento cristão, a fé cristã, e tais ideias não podiam ser tocadas. A intolerância medieval ainda graçava nesses dias que ainda reverberavam a longa noite medieval que atravessara o homem da terra. Giordano Bruno fundamentava-se nas ideias do famoso poloneu Copérnico, Nicolau Copérnico, que no ano de 1543 havia publicado o seu livro. Aliás, o seu livro foi devidamente publicado pela sua família poucos meses depois da sua morte, porque assim ele determinara. Ele temia a severa repreensão da Santa Sé, então ele guardou a sua morte para publicar as suas ideias. Copérnico, depois de apuradas observações dos movimentos dos astros, chega à conclusão de que Aristarco de Samos, que viveu no século II a.C., um sábio grego, estava com a razão. Ele havia anunciado com tamanha antecedência o sistema heliocêntrico, dizendo que a Terra não era o centro do universo, que os astros e os planetas estavam a girar em volta do Sol. Mas essas ideias não podiam ser concebidas pela teologia medieval. Ela se fundamentava na interpretação ipsilíteris da Escritura Sagrada. E Deus afirmara no Salmo 73: Eu, Senhor, fixei as colunas da terra, para que a terra ficasse eternamente na imobilidade. E Josué afirmara também no texto sagrado que Deus havia detido o movimento do sol e da lua, para que ele, chefiando o seu exército,
pudesse vencer os seus inimigos. E que Deus havia paralisado o sol e a lua no seu movimento ao redor da terra em cerca de quase um dia, favorecendo assim aos exércitos de Josué. Como contestar a palavra sagrada, a palavra bíblica? E depois, Jesus apontar ao céu como destino de todo cristão que alcançasse a salvação. Sim, Deus residia no céu. Lá o Senhor tinha o seu trono e para lá nós iríamos se alcançássemos a graça da salvação após a nossa morte. Então o modelo de universo estava muito bem estabelecido no pensamento medieval cristão, baseado, segundo os estudiosos, no pensamento de Aristóteles. Bastava então para os cristãos trocarem o empíreo dos gregos, que era a morada dos deuses, pelo céu da cristandade, pelo paraíso, onde Deus tinha o seu trono. E em torno da terra, que estava fixa em colunas inamovíveis, que evidentemente ninguém sabia onde, por sua vez, elas se fixavam, mas não importa, Deus havia fixado a terra, admitida como uma planície imensa e achatada, qual uma tigela. Em torno da terra giravam esferas vítreas, que tinham afixadas nelas os luzeiros do céu. As estrelas errantes, que eram os planetas, que por sua vez giravam ao redor de outras pequenas esferas, e as estrelas fixas, além da esfera da lua, da esfera do sol. Este era o acanhado universo medieval, que se encaixava muito bem no pensamento teológico cristão, que servia a fé cristã. Tal modelo não podia ser contestado. Por isso, a teologia medieval levara à morte eminentes pensadores que nesta época floresciam e traziam para o homem novas ideias da constituição do universo e da vida. Foi preciso ainda que no dia 22 de junho do ano de 1633, Galileu Galilei, que todos vocês conhecem, fosse levado a julgamento no tribunal da Santa Inquisição. E diante do Papa Urbano VIII, Galileu comparecia submetido a uma grave condenação. Galileu defendia o sistema copernicano, o sistema heliocêntrico, e ensinava com veemência que a Terra é que estava girada em volta do Sol, que as estrelas eram outros sóis, que as estrelas errantes eram outros planetas. Galileu fabricara uma rudimentar luneta e apontara para os astros. E o sábio de Pisa, com espanto, descobrira irregularidades na Lua. Hoje, isso não tem fundamentos para nós, mas ele divisou montanhas e mares e crateras na Lua. Ora, a antiga teologia ensinava, inclusive nas universidades, que não haviam irregularidades no céu, que o céu era absolutamente imutável, porque era a morada do divino. Todos os movimentos que aconteciam no céu ocorriam abaixo da esfera da Lua.
Mas Galileu observara que o planeta Vênus tinha fases, demonstrando que ele estava girando em volta do Sol. Ele descobrira 4 luas em Júpiter, demonstrando que outros astros giravam em volta de outros astros. E ele mirava a sua luneta para as estrelas distantes, e ele suspeitou de que essas estrelas estivessem muito longe de nós e que fossem outros sóis. Então ele defendeu com veemência na sua obra Diálogo dos Mundos. Ele defendia o sistema de Copérnico, mas no século XVII estas ideias eram muito perigosas. Galileu, diante do Papa Urbano VIII e das entidades eminentes do Santo Ofício, ele capitulou. Ele concordou com a opinião corrente, apregoada pela Santa Igreja, de que a Terra estava imóvel e os astros estavam a girar em volta da Terra. Galileu temia pela sua vida. No entanto, dizem os bastidores da história, e aqueles que estavam mais próximos puderam ouvir, Galileu dissera baixinho para consigo o seu famoso Epulse Urbe. Quer dizer, ele disse, no entanto ela se move, a Terra, no entanto, está a mover em volta do Sol. Mas os inquisidores, e muito menos o Papa Urbano VIII, não ouviram esta proclamação do sábio Galileu. E ele não foi poupado da morte, mas foi condenado à prisão perpétua, vejam bem. E de fato ele viveu 9 anos, os 9 últimos anos de sua vida, preso numa torre de uma igreja da cidade de Florença. No ano de 1642, o velho sábio desencarnou, desgostoso por ver que as suas ideias não encontraram repercussões nas acanhadas mentes de então. Mas neste mesmo ano, 1642, nascia na cidade de Londres, na Inglaterra, Isaac Newton. E com Isaac Newton não haveria como negar a evidência da ciência que nascia. Newton debulhara a mecânica celeste e traduziu os movimentos dos astros em leis precisas, leis mecânicas, leis sábias, leis matemáticas. E compreendera perfeitamente a inexistência do modelo teológico cristão do universo. As esferas celestes rompem-se finalmente diante das evidências do sábio pai da física que nascia. A igreja não teve mais como conquistar a razão amadurecida do homem, que então compreendia que Deus agia não por caprichos, que Deus não era um Senhor autoritário, um homem ampliado, sentado nas estrelas, a exigir a adoração dos homens, a proferir castigos e ofertas. Não, Deus é uma inteligência suprema, a reger o universo segundo leis matemáticas e precisas. Nasce então no século no século XVII, o pensamento científico, o vitorioso pensamento científico, fundamentado na criteriosa observação da realidade. Com Immanuel Kant na Prússia, com Descartes na França, surge então uma vigorosa corrente filosófica idealista, o iluminismo, ventilado pelo seu refrão famoso, ousar interrogar, porque até então interrogar
era muito perigoso. Era extremamente perigoso contrariar os preceitos dogmáticos da Igreja cristã, instituída como uma teocracia a dominar o pensamento humano no mundo ocidental. A ciência não pôde mais ser contida. A partir do século XVII nós assistimos então uma profunda cisão na evolução do homem. Ocorre um fenômeno que até os dias de hoje nós podemos identificar as profundas consequências. A ciência se divorcia da fé. A razão abandona o coração. A Igreja persiste nas suas acanhadas ideias e encerra-se nos seus templos de pedra. E a ciência passa a caminhar a passos largos na descoberta dos fenômenos do universo, desenhando para nós um retrato da realidade tal qual ela se estampa. A alma humana sofre uma profunda cisão e vê-se dividida entre a fé e a razão. Não há mais como conciliar essas duas fabulosas alavancas da evolução humana. Isto foi bastante grave, continua sendo, porque a Igreja se amofinou, a Igreja se encerrou nos templos de pedra, insistindo nos seus velhos dogmas, transformando-se na atualidade numa velha senhora arqueada sob o peso das suas joias, com as pernas atrofiadas, porque ao longo dos séculos ela sempre foi carregada pelo trabalho, pelo suor dos fiéis. Esta é a velha senhora que nós respeitamos, não a estamos criticando. Representa a religiosidade do homem ocidental. No entanto, infelizmente, vestida de velhos trajes, de trajes carcomidos pelos séculos. Por isso hoje nós vivemos um intenso dualismo humano, onde aqueles que ainda se sustentam na fé cristã, nos domingos, encerrados nos templos, acreditam nas velhas histórias contadas pelas letras sagradas. Admitem que nós somos filhos do mitológico casal Adão e Eva. Admitem que a vida, a terra, o universo foram criados há 6.000 anos atrás, tal qual ainda hoje se encontram. Ou seja, ideias arcaicas para o mundo moderno, que nós chamamos de criacionismo teológico, cristão, está encerrado nas manhãs de domingo, porque uma vez que o cristão deixa a porta dos templos, ele já se transforma. Ele acredita sim no aval da ciência. Ele já não admite mais estas crenças apagadas pelo calor dos séculos. Porque sim, ele confia naquilo que traz o selo da ciência. Então ele é evolucionista. Ele acredita que o universo nasceu há milhões e milhões de anos, que o homem é filho dos hominídeos, dos primatas, dos australopithecus. Então o homem vive essa divisão entre a fé e a razão, entre a ciência e a religião. Mas algo mais grave ocorre nessa história.
a velha igreja, a velha senhora, arqueada sobre o peso de suas joias, ela transporta um baú também empoeirado, uma urna de muitos séculos, mas dentro deste baú, sim, há um verdadeiro tesouro que a humanidade não pode prescindir. Sim, esta velha senhora arrasta o seu velho baú, ela não se desprende dele, porque ali dentro está o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a velha igreja, carcomida pelos tempos, apegada aos seus velhos dogmas e às suas ideias superadas pelas descobertas científicas, ela transporta um inapreciável tesouro que justifica a sua existência, justifica a sua ferrenha teimosia em continuar viva na alma humana, a enfrentar todas as agruras do mundo moderno, todos os pensamentos acadêmicos, com todas as avançadas teorias do mundo científico. Ela traz de muitos séculos o Evangelho de nosso Senhor. Este sim, o inapreciável tesouro que toda a humanidade necessita com urgência. Mas ai de nós, este inapreciável tesouro está sob as mãos desta velha senhora, que não tem mais energia, que não tem mais convicção, que não consegue mais embalar o entusiasmo do mundo moderno, colocando em perigo os conhecimentos soberbos da palavra do Cristo. No que pese toda a sua hipocrisia, todo o farisaísmo de todos os tempos, ela traz a glória de haver transportado este tesouro, de haver trazido-o até nós. Então nós temos que nos curvar com respeito diante dela, agradecendo-lhe que, apesar de todas as dificuldades do homem, inerentes do homem, não da religião em si, porque o homem vestido de farisaísmo e hipocrisia, munido do tesouro cristão, abençoara as guerras, criara o morticínio das cruzadas, instituíram os tribunais da Inquisição, que tantos mataram. Ainda assim, foi através dessa hipocrisia do homem terreno que o Evangelho pôde ser carreado, vencendo os séculos e trazido até os nossos dias. É preciso resgatar este tesouro. Ele não pode estar entregue a ideias mortas. O homem necessita urgentemente deste inapreciável tesouro. Como resgatá-lo para o mundo moderno? Como fazer com que a ciência se volte novamente para essas antigas ideias? Como fazer com que a religião seja novamente considerada com seriedade pela mentalidade científica moderna? Parece-nos uma tarefa impossível. Mas os destinos humanos não estão estranhos ao acaso. Eis que no ano de 1857, na França, as vozes do além ditaram um compêndio de ciência e de religião.
que caberia a Allan Kardec codificar. E Kardec realizava a importante tarefa de cindir a ciência com a velha religião, de efetuar a fusão dessas duas importantes alavancas do progresso humano. Sim, caberia a Kardec instituir a pedra fundamental de uma nova ciência, uma ciência teológica, de uma renovada teologia, uma teologia científica, fazendo a fusão perfeita da fé com a razão. Então nós somos profundamente agradecidos a Kardec e às vozes do mundo maior que vieram socorrer o homem moderno que nascia em meados do século XIX, preparando-se para a grande aventura científica do século XX. Este homem precisava de novos subsídios, de conhecimentos revolucionários, para enfrentar o árido materialismo científico que então já tomava vigor. Eis a importância deste grande pensador, o qual hoje nós veneramos. Ele foi precisamente aquele que trouxe como uma de suas mais importantes missões, não só devastar-nos as portas do invisível, para que pudéssemos apreciar as esferas do além, para que pudéssemos constatar a sobrevivência do espírito à morte e as inter-relações do mundo espiritual com o mundo humano, mas ele trazia também o compromisso de resgatar a velha religião, de revigorar aquela senhora, transmutando-a numa jovem, plena de ideias afeitas à religiosidade moderna, desvestida dos seus velhos trajes medievais e trajá-la com uma roupagem típica do nosso século, século XX. E ele conseguiu. O mestre Virion conseguiu estabelecer para nós a fé raciocinada, fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, na codificação espírita, o homem se depara com explicações racionais para os fenômenos da religiosidade. Ele adentra um novo panorama de explicações que vem a atender, sobretudo, a sua necessidade de lógica. Ele lhe dá novas interpretações para as antigas revelações cristãs, não as nega em absoluto. O Espírito de verdade nos diz: no cristianismo estão todas as verdades que não podem ser contestadas. Então a doutrina dos Espíritos veio revigorar o conhecimento humano, a fim de que o homem possa, enfim, abraçar a ciência e a religião, e, nutrido com ambos, embalar-se no seu roteiro de evolução rumo ao infinito. Esta é a grande tarefa que está também em nossas mãos, porque a cultura espírita está sobretudo a serviço do homem moderno, a serviço do homem acadêmico dos nossos dias, porque a ciência na atualidade tem toda a razão de negar os antigos conhecimentos propagados pela fé, não é verdade? Como crer neste Deus teológico medieval que ainda insiste
em configurar-se como retrato da realidade do divino. Não temos mais condições de acreditarmos na existência das penas eternas, ou que Deus haverá de nos favorecer com um céu beatífico, bastando pura e simplesmente a nossa adoração, o nosso quesito de fé. O céu não se compra com tamanha facilidade, nem as penas são tão eternas, inconcebíveis para um Pai que é sobretudo amor. Então a velha teologia requer novas explicações para que ela se torne científica. E precisamos para isto da doutrina dos Espíritos, que vem socorrer o homem moderno, vem resgatar-nos da ignorância medieval, mas também precaver-nos do niilismo científico moderno, porque a ciência nos deu muito conforto, é verdade, brindou-nos com máquinas maravilhosas, encurtou distâncias, desenvolveu uma tecnologia fantástica que hoje nós não podemos mais dispensar para as nossas vidas, mas a ciência não soube alimentar o nosso coração. O coração do homem científico moderno está enrijecido, está amalgamado pelo frio materialismo que apregoa simplesmente a existência do nada. Somos filhos do nada, viemos de um acaso, somos produtos de um encontro fortuito de átomos e moléculas e estamos destinados ao absoluto nada. Que lamentável panorama da vida nos tece a ciência. Não é à toa que a depressão é a doença do século da ciência, porque a alma humana está faminta de verdades eternas. A alma humana jaz sedenta de eternidade, porque ela é filha do eterno. Então nós precisamos resgatar a religião para, enfim, extrair da religiosidade cristã os ensinamentos de Jesus, indispensáveis à transformação do homem e do mundo, porque a ciência poderá transformar a terra, mas só o Evangelho de Jesus poderá transformar o coração do homem. Sem o Evangelho, continuaremos produzindo máquinas maravilhosas, quizá armas fantásticas de destruições em massa, mas nós não edificaremos um novo homem, um novo espírito que deve habitar este planeta e aqui edificar uma nova civilização, a civilização do espírito. Então que cada um de nós possamos dar a nossa pequena contribuição, divulgando o raciocínio doutrinário do Espiritismo, propalando a quantos quiserem ouvir, naturalmente, que há uma outra interpretação para os ensinos do Cristo, que há outras formas mais coerentes de se entender toda a estrutura teológica cristã, que não é desprezada em absoluto, que há uma outra imagem de Deus coerente com a nossa mentalidade moderna, para que um homem de ciência, para que os nossos jovens, os nossos companheiros que se aferrou às verdades científicas, possam nutrirem-se um pouco com uma renovada fé, jungindo religião e ciência, que é um grande escopo da doutrina espírita moderna.
Passaram-se os tempos dos fenômenos mediúnicos, vocês observaram isto? Já não há mais mediunidades ostensivas, fenômenos físicos surpreendentes. Era hora de alertar o homem pela existência do além. Agora não. Trata-se de descobrir o além pelas vias da razão, para depois fecundarmos o nosso coração. Esta é a metodologia espírita. Convencer-nos pela lógica, para então, aí sim, entreabrirmos a alma para o Evangelho do Cristo. Porque o homem hoje, na atualidade, já não tem mais ouvidos para ouvir a palavra do Divino, que não ecoa em sua alma, não lhe traz em absoluto ensinamentos sustentáveis, porque ele, infelizmente, ou felizmente, crê absolutamente nas verdades científicas. Portanto, a grande missão do Espiritismo cristão consiste em unir fé e razão, ciência e religião, e trazer à tona a palavra do Divino Pastor. Não temos absoluta dúvida de que este é o caminho que a nossa doutrina deve seguir, utilizando-se para isto de todos os instrumentos ao seu dispor. Um deles é a assistência social, evidentemente, através da qual você veicula ideias. Outro é através do nosso próprio exemplo, a forma como nós vivemos, que poderá chamar a atenção dos nossos companheiros de jornada, porque por palavras nós não iremos convencer ninguém e nem queremos também transformar o pensamento de quem quer que seja. Queremos apenas que as palavras sábias da doutrina espírita sejam conhecidas, sejam divulgadas. Basta isto. Não iremos digladiar no campo ideológico com ninguém em absoluto, porque cada um é dono do seu patrimônio mental. Mas nós, nesses instantes finais desta nossa conversa, queremos alertá-los também que nós, como os antigos fariseus, trazemos o nosso farisaísmo conosco, o qual nos custa libertarmos. Trazemos ainda os nossos pendores dos velhos dogmas religiosos com os quais nós nos alimentamos durante tantos e tantos séculos, porque todos nós somos almas imersas da cultura cristã medieval. Então, muitas vezes nós adentramos a casa espírita e aferroamos-nos aos ensinos dos espíritos, transformando-os em novos dogmas inabaláveis da fé. Então deixamos para vocês o alerta do sábio Kardec, do sábio de Lyon, que na Gênese nos diz que o Espiritismo, caminhando de par a par com o progresso, jamais será ultrapassado, porque sempre que ele se vê contrariado em algum de seus fundamentos pelas descobertas da ciência, ele se modificará. Se uma verdade nova for descoberta, ele a aceitará. A sabedoria do nosso mestre nos deixou este fundamental pré-requisito para a fé raciocinada. A fé raciocinada não pode divorciar-se da ciência. Nós temos o compromisso de acompanhar os avanços do pensamento científico moderno e esforçando-nos para combiná-lo perfeitamente com os ensinos doutrinários. Eis então que nós devemos nutrir-nos de uma mentalidade progressista, no que pese que nós aqui não estamos, evidentemente, desconsiderando aqueles que prezam a pureza doutrinária, porque a doutrina espírita necessita dos seus fundamentos, que devem ser sólidos, mas não devemos esquecer os avanços do progresso humano. Não devemos fechar os olhos à ciência, para que a ciência não se distancie
do nosso pensamento religioso, para que a todo instante nós possamos abraçar fé e razão com identidade de valores, para que não haja no nosso coração a fusão de ideias e nós não venhamos no futuro próximo a nos vermos em seríssimas dificuldades internas pela divisão do próprio pensamento. Então estejamos atentos para que carreguemos com muito carinho as nobres ideias de Kardec, com todo o pensamento que os Espíritos nos veicularam, agregando sempre que possível as novas informações que o próprio mundo espiritual nos traz, a fim de que a nossa doutrina, sim, obedecendo aos sábios preceitos do codificador, possa avançar sempre, mas avançar sempre com Jesus. Deixamos então, queridos amigos, o canto psíquico de vocês, para que possam meditar nestas lições e em seus corações guardem a certeza de que ciência e fé devem se abraçar para nos conduzir como aos páramos divinos. Que o Senhor nos abençoe sempre, esteja conosco em todos os dias de nossa vida. Muito obrigado. Que todos tenham uma boa noite e um feliz retorno para os seus lares e que Deus abençoe a todos.